Quem gostaria de começar? Professor, eu acho que, na minha opinião, né, uma das coisas mais legais, peraí, deixa eu só botar aqui no ladinho. Uma das coisas mais legais é que ele falou que fazia até um tempo, assim, que eu não via, digamos assim, ele falando sobre a questão do salário do trabalhador, né, que fazia, assim, um considerável tempo que ele não tocava diretamente nesse assunto. E aí ele fala sobre a questão do adiantamento, que se o capitalista comprasse a força de trabalho, ele estaria adiantando, mas na verdade não é isso que acontece, né? E daí ele até termina aqui falando que na verdade o que acontece é um adiantamento que o capitalista dá ao trabalhador em dinheiro. Então, tipo assim, essa parte aqui eu achei bem legal, que ele tá falando sobre aquilo que eu acho que a gente já conversou até sobre, não que eu esteja falando diretamente, mas sobre a questão do 13º, né? Que se tu for pegar as semanas por ano, sobra um número X de semanas, que no caso seria o 13º. É interessante isso, porque ele está também se confrontando com uma opinião generalizada na época de que o empresário adiantava o salário para o trabalhador. Ele mostra que a venda da mercadoria força de trabalho ocorre de uma forma diferente da venda da maioria das outras mercadorias. Por quê? Primeiro, com a maioria das outras mercadorias, o comprador paga a mercadoria, pega e consome. No caso da força de trabalho, o comprador, que é o capitalista, ele faz um contrato de compra, ele averba um contrato de compra com o trabalhador. Primeiro, ele consome a força de trabalho, então ele consome a mercadoria, e depois que ele consome a mercadoria, ele paga. Daí o Marx dizer que o dinheiro que paga o salário tem a forma de meio de pagamento. Ele desenvolve esse conceito lá no capítulo do dinheiro para indicar a situação em que o comprador paga a mercadoria um certo prazo depois da compra, o que é comum entre empresários, por exemplo, o que já era comum entre empresários naquela época. Os empresários compravam mutuamente as mercadorias e acertavam num balanço geral, eh, depois de um certo prazo estabelecido por eles. E aí, se algum dos dois empresários envolvidos na operação ficasse com uma sobra a pagar, acertava em dinheiro, mas as compras eram já feitas, principalmente no comércio de grande escala, entre empresários, utilizando o dinheiro como meio de pagamento. E o Marx fala que é o trabalhador que adianta o valor com o qual ele vai ser pago. Por quê? Primeiro ele paga, ele produz durante o dia o valor da sua força de trabalho. E aí, depois de produzir o valor da sua força de trabalho, é que ele vai ser pago no final do dia, no final da semana, no final do mês. Tem um aspecto aí que aparece com frequência na crítica que o Marx faz às concepções gerais de salário, etc., que é a equiparação do salário
e isso está diretamente relacionado com o tópico que ele discute no capítulo, está diretamente relacionado com o que ele chama de confusão entre capital constante, capital variável, e capital fixo e capital circulante. Vamos lembrar que os conceitos de capital constante, capital variável, para o Marx, são utilizados para compreender o processo produtivo, o processo de produção de valor, e não o processo de circulação de valor, que é o que ele está discutindo no livro 2. Então, ele chama de capital constante aquela fração do capital gasta em meios de produção, sejam meios de trabalho ou objetos de trabalho. Seja a máquina, o edifício, ou a matéria-prima e o que ele chama de matérias auxiliares. E ele chama de capital variável a fração do capital gasta na aquisição de força de trabalho. Mas aí, eu acho que tem um elemento importante, até para a gente ver como Marx raciocina, quer dizer, como ele vai pôr a prática na base da argumentação dele. Ele fala, o capital variável, na forma de uma quantia em dinheiro destinada ao pagamento de salários, é uma quantia constante. Na forma de dinheiro, ele não varia. Então, enquanto ele é uma mera soma de dinheiro destinado ao pagamento de salário, nós podemos dizer que ele é capital variável em potencial. Ele se torna capital variável de fato, diz o Marx, quando o empresário põe o trabalhador para trabalhar. Ou seja, quando o empresário usa a mercadoria que comprou. Para ele, o uso da força de trabalho pelo empresário é o trabalho. E o trabalho produz valor. Aí ele fala, nesse momento é que o capital se torna variável. É no momento em que o trabalhador está trabalhando. É esse momento que define o capital. Uma vez que capital ele conceitua como valor que se valoriza, valor que aumenta de valor, é precisamente nesse momento que o capital se torna realmente variável. Ele vai variar durante o processo produtivo em que o trabalhador vai produzir, além do valor que compensa o seu salário, um valor novo, grátis, para o capitalista, que ele chama de mais-valia. Então, quando ele analisa o capital variável, ele acaba restringindo o conceito de capital variável, estrito sensu, ao capital no processo produtivo, na forma do uso da força de trabalho. Por quê? Nem o capital na forma de mercadoria, por exemplo, na relação comercial. Nem o capital na forma de dinheiro, por exemplo, no caso da usura, produzem valor. O Marx falou, o valor não é produzido na esfera da circulação. Jamais. E ele fica batendo nessa tecla, criticando vários autores que defendem essa tese durante todo o Capital. O
O capital, ele só se manifesta, capital na sua forma industrial, ele só se apresenta efetivamente como capital, ou seja, valor que produz valor, no processo produtivo. A crítica que ele faz ao Ricardo é exatamente, eu não sei se é uma crítica pertinente, mas ele falou, Ricardo, ele faz coincidir capital constante com capital fixo e capital variável com capital circulante. Então ele fala para o Ricardo, capital fixo é aquele capital fixado no meio de no processo produtivo. Ele incorpora a tese do Adam Smith. Mas ele identifica o capital fixo com os meios de trabalho. Se o capital fixo são os meios de trabalho, o capital circulante corresponde ao capital variável, ou seja, ao valor da força de trabalho. O Ricardo não põe dessa maneira. Aí o Marx fala, olha, o Ricardo, nessa medida, ele exclui do conceito de capital circulante as matérias-primas e as matérias auxiliares. Até o Marx fala, porque ele era muito rigoroso logicamente. Como ele faz coincidir capital constante com capital fixo, e o capital fixo com os meios de trabalho, e ele faz coincidir capital circulante com o pagamento do salário, pagamento do trabalhador, não sobra lugar aí para ele incluir no conceito de capital circulante as matérias-primas e as matérias auxiliares. Então, elas não entram no esquema do Ricardo. Mas aí aparece uma... E aí o Marx começa a mostrar que não podemos fazer coincidir capital constante com capital fixo, nem capital variável com capital circulante. O conceito de capital constante e variável são conceitos que integram o processo de produção de valor. E os conceitos de capital fixo e circulante são conceitos que dizem respeito à circulação do valor. Mas ambos os pares de conceito só podem ser utilizados no âmbito do processo produtivo. A observação que eu levanto, a hipótese que eu levanto em relação a essa crítica do Marx é a seguinte: em que medida ele não estaria caindo no anacronismo ao dizer que o Ricardo faz coincidir o conceito de capital constante com o conceito de capital fixo, e o conceito de capital fixo com o conceito de meios de trabalho, e o conceito de capital variável com o conceito de capital circulante, porque os conceitos de capital fixo e circulante, os conceitos de capital circulante, os conceitos de capital constante e variável, são invenção do Marx. O Ricardo não operava com esses conceitos. Eles fazem parte do modelo teórico do Marx. Eles integram um paradigma novo e, na minha opinião, é revolucionário e por isso incomensurável em relação ao Ricardo. O Marx usa um léxico que não pode ser reduzido às teorias anteriores.
Mas nas críticas que ele faz a economistas anteriores, ele está sempre confrontando as teorias anteriores com o seu léxico, como se fosse um erro das teorias anteriores. Um pouco egocêntrico da parte dele, né, professor? Exatamente. Mais pra frente no texto, ele fala uma coisa que é assim, ele fala que a economia política burguesa se apegou instintivamente nessa ideia do Adam Smith, nessa confusão do Adam Smith, e ele fala que eles repetem isso durante todo um século, de geração a geração, sem o menor senso crítico. Pois é, por quê? Porque quando você identifica capital constante com capital fixo e capital variável com capital circulante, a mais-valia desaparece do raciocínio. Por quê? Porque o salário ele não é visto como uma quantia em dinheiro pago na compra da força de trabalho. Ele é visto como a quantidade de mercadorias que compõem os meios de subsistência dos trabalhadores. Então, é como se, no lugar das matérias-primas e das matérias auxiliares, você pusesse no processo produtivo as mercadorias que sustentam o trabalhador, que reproduzem a força de trabalho. Então, nessa medida, o par capital fixo e circulante fazem desaparecer a mais-valia, porque se trata simplesmente da composição do capital do ponto de vista das mercadorias que o integram, e não do ponto de vista da ação que produz valor. Você vê que mesmo esse tópico, o Marx expõe a crítica. Ele fala, olha, o Ricardo está identificando as mercadorias que compõem a cesta do trabalhador, meios de subsistência do trabalhador, com capital circulante, porque ele acha que o trabalhador só consome mercadorias de consumo rápido, um alimento, a roupa. Mas o trabalhador também consome mercadorias de consumo duradouro. Ele fala, os talheres, os móveis, não são consumidos como capital circulante. Da mesma forma como capital circulante. Então, não dá para identificar a cesta do trabalhador como aquele conjunto de mercadorias que vai circular rapidamente. Porque tem algumas mercadorias que o trabalhador vai consumir a vida inteira sem que ela chegue à exaustão do seu valor de uso. É um garfo, você usa o garfo até morrer. Um garfo metálico. Claro, ele pode ser quebrado, ele pode ser entortado, etc., né? Um móvel vai ficar na casa do trabalhador. Professor, a gente vê que os talheres, eles são tão duradouros que ali na Rio é um milagre achar faca com fio, né? Elas estão quase todas, tipo, faca de manteiga, assim. Então, em relação especificamente à faca, em outras passagens, Marx chega a falar isso, chega num ponto que a faca não dá mais para ser consertada, né? Para ser reparada, e tem que jogar fora. Então, você praticamente esconde tanto o antagonismo do processo produtivo, quanto o seu caráter de exploração do trabalho. As duas coisas são uma.
quando você identifica capital fixo com capital constante, capital variável com capital circulante. E você esconde o processo de compra da força de trabalho em dinheiro e o uso da força de trabalho no processo produtivo. O trabalhador passa a ser representado só por uma quantia de mercadorias, uma certa quantidade de mercadorias, de valores de uso que o sustentam. Que reproduzem a sua força de trabalho. Tinha uma parte no texto onde o Marx está sempre comparando com o Adam Smith, o Ricardo, e ele fala que o Ricardo só conseguiu desenvolver com maior qualidade, maior coerência, sagacidade, como ele escreve, o conceito de valor e de mais valor. E aí entrou naquela questão do Adam Smith esotérico, e aí ele fez uma diferenciação entre esotérico e esotérico, no sentido de... O exotérico. Isso, o X e o S. E eu não sabia da diferença léxica mesmo da pronúncia, né? Que ali o com S é um conceito fechado e com X é um conceito aberto, é o conhecimento livre. Mas de onde o senhor, de onde vem essa questão de Adam Smith esotérico? Eu fiquei na dúvida na semana passada e esqueci de perguntar. Bom, a questão de esotérico e exotérico vem da maneira de compartilhar conhecimento da Grécia Antiga, né? Em que, por exemplo, eu não estou me lembrando agora o nome do matemático que desenvolvia conhecimento, ou mesmo o Platão, eu não me lembro exatamente os filósofos que adotavam essa prática, mas eram filósofos que compartilhavam conhecimento plenamente no seu nível, no seu círculo de discípulos, mas para o grande público só compartilhavam uma fração limitada desse conhecimento. Parte do conhecimento era mantida como segredo profissional. Então, aquele conhecimento mantido entre os especialistas, ou seja, entre o filósofo e seus discípulos, era chamado de esotérico. Enquanto que aquela fração que podia ser compartilhada, que era compartilhada com o grande público, era chamada de exotérico. O Thomas Kuhn, ele usa isso para designar o desenvolvimento do conhecimento científico contemporâneo. Ele fala, olha, entre os cientistas, nós temos uma forma esotérica de conhecimento. Mas a revista super interessante, que vai popularizar o paradigma científico, adota uma forma exotérica, uma forma que só é adquirida pela didática popular da ciência. O Marx usa isso para separar a doutrina do Adam Smith, que ele considera mais científica, ou seja, mais próxima das teses dele, e a doutrina do Adam Smith, que ele considera mais, vamos pôr entre aspas, ideológica. Então, a argumentação do Adam Smith não é homogênea. Em determinados trechos da sua teoria do valor, o Marx corrobora, incorpora. Em outros, o Marx rejeita. E em determinadas formulações da sua teoria da mais-valia, claro, o Adam Smith não fala em mais-valia, mas ele fala, olha, o trabalhador produz. O produto que o trabalhador produz
vai ser dividido, vai ter o seu valor dividido em 3 partes. Uma parte fica para remunerar o trabalho, ele usava o conceito de pagamento do trabalho. Outra parte corresponde ao lucro do capitalista, e a outra parte, quando é o caso, a renda da terra. Então, aí já existe uma teoria da mais-valia, porque o trabalhador produz, mas o produto, do produto, só uma parte fica com o trabalhador. Então, essa argumentação do Adam Smith, que explicita, por exemplo, a mais-valia, que torna mais clara a teoria do valor como sendo o resultado do trabalho humano, etc., o Marx vai chamar de esotérica. É o que ele considera o Adam Smith científico. Enquanto que aquelas formulações do Adam Smith, que foram incorporadas pela economia vulgar, que pela sua inconsistência acabaram dando sustentação a uma economia apologética, ele vai chamar de Adam Smith exotérico. Isso coincide com aquele Adam Smith que para o Marx vai à essência das coisas, que vai ao fundamento dos processos, e aquele Adam Smith que fica na aparência do processo, que em grande medida compartilha o senso comum, que fica na superfície das coisas. Daí ele usar o esotérico, designar o Adam Smith mais profundo, e o exotérico para designar o Adam Smith mais superficial, mais apegado à aparência do processo. Em várias passagens, o Marx diferencia isso que ele chama o Adam Smith esotérico e o exotérico, mas eu acho que aí também o Marx está lendo o Adam Smith a partir do seu ponto de vista. Ele não está lendo o Adam Smith no seu contexto, no contexto do Adam Smith. Ele não está simplesmente historicizando o Adam Smith, ele está criticando do ponto de vista da teoria que ele tinha desenvolvido. Quer dizer, a crítica da economia política é o confronto da teoria que ele desenvolveu com as economias, com as obras teóricas anteriores. Tinha sentido isso na época, pela forma como que se concebia o conhecimento científico, e outra porque aquelas teses estavam circulando, faziam parte do discurso dos economistas. Então tinha um sentido político fazer essa crítica. Elas eram atuais, elas eram contemporâneas de Marx nesse sentido. Nesse sentido, essas teses faziam parte do contexto histórico do Marx. Então, por um lado, a gente pode, eventualmente, é uma hipótese que eu levanto, levar em conta esse anacronismo do Marx, e, por outro lado, justificar a crítica, porque essas teses eram contemporâneas dele, os economistas estavam defendendo essas teses. Tinha sentido político criticá-las como ele critica. Subpô-las, não sei se existe esse termo, subsumi-las ao seu próprio modelo teórico. É mais ou menos como Einstein fazia uma crítica do Newton. O Einstein faz uma crítica do Newton, mas o modelo do Einstein é incomensurável com o modelo newtoniano. São modelos teóricos qualitativamente diversos, porque se utilizam de linguagens diferentes. Os referentes dos conceitos do Einstein
são totalmente diferentes dos referentes dos conceitos do Newton. O Einstein usa aceleração e velocidade como o Newton, mas aceleração e velocidade para o Einstein tem um sentido totalmente diferente de aceleração e velocidade para o Newton. É como se eles falassem línguas diferentes. É como não, eles falavam literalmente línguas diferentes. A minha hipótese é que o Marx desenvolve uma nova linguagem também. Ele fala uma língua diferente do Adam Smith e do Ricardo. Mas de vez em quando ele fala, o Ricardo não reconhece capital constante e capital variável. Claro, o Marx que inventou, décadas depois do Ricardo morrer. Ele cobrava até os mortos, professor, até os mortos. Exatamente, ele ficava cobrando. Ele ficava lá desenterrando o pessoal, abrindo o caixão e pondo o dedo na cara. Você não defendeu capital constante, capital variável. O professor, ele deixa até os mortos com a orelha vermelha. Exatamente. O melhor é ver a crítica ao Marx, né? A crítica atual ao Marx. Atual não, mas gerações pós-Marx. Eu tava na aula de quarta-feira com o Armani e ele tava falando do historiador indiano, o Dipesh Chakrabarty. E aí tem uma crítica dele num texto principal lá sobre a questão do Marx. E ele também tava falando da Spivak. Não sei se o senhor conhece. Ela tem um texto muito denso, muito denso. E ela também traz uma crítica ferrenha, assim, ao Marx. E é muito engraçado, porque ela faz igual ao Marx. Ela critica todo mundo. E fala, porque eu acho que tá errado isso. E acabou o livro dela. Qual é o nome, Davi? É a Spivak, professor. Eu tenho o texto dela aqui. Spivak. Isso! Certo? Não, eu vou procurar. Aqui, ó. É Gayatri Chakravorty Spivak. Certo. É uma escritora indiana também. Eu tenho o texto, se o senhor quiser, eu mando pro senhor. Manda sim. Aí o do Chakrabarty também é um texto muito bom. Ele fala de uma Europa hiperrealista. Ele traz essa ideia de provincializar a Europa para que ela seja como mais um estudo, sabe? Não transformar ela como o centro do estudo, mas Certo. como se fosse tipo a história da África, a história da Europa, para Certo. deixar ela num parâmetro Bem, como claro. as outras. É bem legal. Quebrar aquele eurocentrismo, né? Isso. Interessante. Claro, isso aí pode ser um debate paradigmático, às vezes, os caras defendendo uma concepção econômica diferente da de Marx. E incompatível com a do Marx. Incomensurável com a do Marx, ou seja, usando uma linguagem, usando referentes conceituais ou categorias econômicas para usar a linguagem do Marx, diferentes do Marx. E às vezes não é nem a questão econômica que eles criticam o Marx, é a falta de representatividade. Como assim a falta de representatividade? Tipo, de algumas classes, digamos assim, o Marx não cita sobre a questão das mulheres. Aí um dos vieses de crítica é que ele não cita a questão das mulheres nesse papel. Não, é a crítica feita pela Roswitha Schultz, mas em grande medida, essa crítica, ela também é anacrônica. Uhum. Quer dizer, o Marx, ele percebe e registra a incorporação das mulheres no processo produtivo, já argumenta que isso estava provocando uma transformação muito grande no papel das mulheres na sociedade, na família, ia ter consequências duradouras. Então, ele já antecipa uma transformação que seria muito maior do que a que ele estava registrando naquele momento. Mas essa transformação não tinha ocorrido ainda. Ele não tinha bola de cristal. Nenhum teórico tem bola de cristal. Em grande medida, são elaborações teóricas que supõem já décadas de um movimento feminista desenvolvido, que se elaborou teoricamente, que está contestando uma série de teses
e, e textos, né? E produzem uma nova história. Você vê a história das mulheres filósofas, uma história que mostra como, em geral, as histórias da filosofia são patriarcas centradas. Só tem homens nas histórias da filosofia. E essa história quebra essa invisibilidade. Então, hoje, nós estamos tendo elementos de quebra de várias invisibilidades decorrentes do eurocentrismo, do patriarcacentrismo e outras centralidades presentes no conhecimento, né? Na elaboração do conhecimento, na elaboração de teorias, na elaboração de concepções de mundo. Você vê a comunidade LGBT emergindo também para uma reinterpretação do mundo, para uma nova narrativa, para mostrar como as narrativas do mundo estão, em grande medida, ancoradas numa sexualidade binária. Você vê, por exemplo, os discursos das lutas anticoloniais. Você pega aquele poeta e teórico de Cabo Verde, como é que ele chama? Ou um Franz Fanon, por exemplo, né? Já é uma inversão do discurso, já é uma. Mas você tem que contextualizar historicamente isso. O senhor fala do Tavares, professor? Não do. O cara da liderança lá do PAC, aquele partido da libertação da Cabo Verde, da Guiné. Cara importante. Vou baixar aqui. Ah, legal. É, essa que o senhor falou da questão contra-colonial, assim, é a ideia da disciplina, tanto que semana retrasada a gente leu o Franz Fanon e o que também era um contemporâneo do Franz Fanon e discutem quase a mesma coisa. Que também tem a questão do livro do qual é o nome do livro aqui? Deixa eu só confirmar se esse é o nome do livro. Deixa eu pedir ajuda para minha memória aqui. É o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Certo. Fanon, e a gente leu um texto dele falando sobre a questão de como ele não era reconhecido enquanto um francês, porque ele era uma figura negra na época, só que ao Claro, mesmo tempo ele lutou pela exatamente. França, mas ele não era francês. Tipo, as pessoas não consideravam ele como um igual. E aí ele sempre trata essa questão dessa diferenciação dele. Pô, como é que é o nome do cara lá? Eu, inclusive, li os textos dele na época. Saíam, assim, às vezes, em folhetos, né? Uhum. Deixa eu ver. Um momento. Deixa eu mudar aqui a minha busca. Eu pus poeta, porque ele era poeta, eu vou pôr liderança política. Pô, como é que me escapa assim? Deixa eu ver. Ah, veio na hora. Amílcar Cabral. Cadê? Assim como no Brasil, nós temos agora uma revisão, né?
de literatura, inclusive jogando na lata de lixo autores consagrados, mas que hoje aparecem com um claro viés racista, como é o caso do Monteiro Lobato. O Aimé Césaire, professor, eu tinha esquecido o nome do cara. Eu abri a pasta de textos aqui, aí a ideia do professor é fazer essa disciplina decolonial, né? Então ele traz autores variados, como a Spivak, que eu falei. Tem de tudo, é bem legal, uma boa disciplina. Que foi interessante aquele período dos anos 70, e tinha várias lutas, guerras anticoloniais em curso. Na antiga Rodésia, que hoje é o Zimbábue, na África do Sul, em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e outras colônias, né? Da França, da Inglaterra, o Saara espanhol, né? Aquele pessoal lutando pela fundação da República Saharaui, e até hoje é uma questão não resolvida, porque o território foi incorporado pelo Marrocos num acordo com a Espanha, né? Aí a população saharaui ficou à margem, né? Mas no Brasil também, a luta na Guiana, no Suriname. A Guiana francesa é que se manteve francesa, né? Continua. Agora não é mais uma colônia, é uma província ultramarina, né? Uma província. O senhor viu o pessoal chamando esses tempos atrás o Portugal de a Guiana brasileira? Eu vi. Não tem muito sentido isso, né? Guiana brasileira era Roraima. Roraima que era uma região chamada Guiana brasileira. Porque Guiana é toda aquela região ali. Guiana quer dizer centro dispersor de águas, área dispersora de rios. Então, durante um certo tempo, Roraima foi a Guiana brasileira. Tem a área da Guiana venezuelana, da Guiana inglesa, da Guiana holandesa. Era toda uma grande área que foi dividida, né? Mas a Guiana brasileira era Roraima, que vira território do Rio Branco, que vira estado de Roraima. Depois território de Roraima, estado de Roraima. Professor, uma vez quando eu estava no ensino fundamental até, a gente sorteou países da África na aula de geografia para falar sobre vários pontos do país, para meio que dar mais conhecimento para limitar o preconceito que se tem com países africanos. E aí eu tinha pegado o Senegal, se eu não me engano, e aí contava que Senegal ainda usa o euro, né? Só que eles têm muitos problemas por ainda usar o euro, porque, se eu não me engano, eles não são realmente independentes da França, eles são algo da França. Não sei se é até hoje, imagino que sim. E os moradores contavam que era muito difícil, era uma situação tipo Porto Rico e Estados Unidos, que o representante deles não é de lá, não tem nada a ver com eles, então eles ficam meio que à margem e não tem políticas públicas, por exemplo, porque eles dependem da França para ter políticas públicas, então acaba que pelo fato deles não terem conseguido essa independência quando era hora, digamos assim, quando os países estavam, né, cada um com a sua, eles não conseguiram realmente se emancipar. Isso tem muitos problemas até hoje, é como se a França culpasse eles, sabe? Tipo, por ter tentado. Mas o colonialismo, ele só sugou a África, né? Você vê, por exemplo, as colônias portuguesas, quando Moçambique e Angola
Guiné, Cabo Verde conseguiram independência, não tinha educação superior nesses lugares. O índice de analfabetismo era muito elevado, mais de 90%. Então, era só exploração. Portugal ainda tentou, antes de haver aquele golpe a chamada Revolução dos Cravos, né, que derrubou o sucessor daquele ditador lá que governou a Portugal durante tantos anos. Um dos generais, General Spínola, ele publicou um livro, acho que chamado Portugal e o Futuro. Eu lembro que esse livro circulou no Brasil e tal, gerou até uma certa discussão, mas ele já propunha mudanças nas relações entre Portugal e as colônias, mas no sentido de criar uma comunidade lusitana, no tipo da Commonwealth, etc., né? Mas as lutas anticoloniais não permitiram isso. Expulsaram os portugueses. Nossa, professor, tem aquele filme que é Três Mulheres, Três Amores? Três Amores, Três Mulheres? Que é com a Julia Roberts. É um filme bem antigo que conta de uma cidade nos Estados Unidos, portuária, que tem muita população portuguesa. E lá, e no filme, assim, é um filme tipo de romance e tal, mas ele trata muito essas questões que os funcionários das casas das pessoas americanas que iam para essa cidadezinha passar as férias eram todos portugueses. E eles tipo, xingam muitos portugueses, falando que eles são sujos, eles não aprendem, eles isso, eles aquilo. Então, tipo, é muito interessante como até mesmo aqueles que já foram colonizadores também passam por esse processo, né, do imperialismo Claro, claro, não sem dúvida. Inclusive, tem uma menininha do filme que a família dela inteira é portuguesa, é de lá, e ela fica com um menino que é aqueles que tem casa na praia, sabe? E aí o menino apresenta ela para a família e ele faz um chilique, assim, não dá tudo errado, e ela sai e fala, não, tu tá fazendo isso só porque eu sou portuguesa e tu quer afrontar a tua família, sabe? Então, tipo, essa questão é muito marcada nesse filme, porque os moradores de lá, até os que não são portugueses, são vistos com maus olhos por aqueles que têm casas e vão 2 meses por ano, sendo que são eles quem prestam todos os serviços para a cidade, sabe? Não, eu compartilhei ontem, hoje de madrugada, uma matéria que eu li na BBC sobre o crescimento do judaísmo no Brasil. É um fenômeno muito interessante, porque são pessoas que estão descobrindo, ou por indícios de cultura familiar, ou por exame de DNA, que são descendentes de antigos judeus que viviam no Brasil colonial e que foram dispersos pela Inquisição, se interiorizaram, esconderam sua religião e acabaram perdendo a transmissão da concepção religiosa. E é um número significativo de pessoas. E aí essas pessoas se convertem ao judaísmo, têm o apoio de alguns segmentos da comunidade judaica, mais à esquerda, de alguns rabinos e tal, mas eles são discriminados também pelo segmento mais ortodoxo do judaísmo, né? A ponto de não deixarem entrar em sinagoga. Tem uma escola judaica lá no Rio de Janeiro que é famosíssima e para entrar tipo, tu precisa de que alguém que tu conheça lá dentro te indique, sabe? Essas escolas assim, que vai uma população muito limitada lá dentro. E aí tinha uma menina que ela estava contando que ela estudou nessa escola, toda a família dela é judia, e ela falou que ela não quer de jeito nenhum casar com um judeu, um novo judeu, como eles chamam. Tipo, ela quer descontinuar a tradição. tipo, mesmo se ela conhece um cara super legal e ele se converta para o judaísmo, mas tipo, para ela importa mais a família do que a pessoa mesmo, sabe?
E aquilo me chocou muito, eu fiquei, nossa, não sabia que era tão assim, porque parece tão arcaico, né? Tipo, Pois é. Não, eu achei muito interessante nessa matéria. Eu vou compartilhar aqui no. Vale a pena dar uma lida nela. Só um momento. Eu acho que foi o link completo. Porque suscita algumas questões interessantes, inclusive em relação à concepção de sociedade do Marx, aquela questão de relação de estrutura com superestrutura, né? De repente, elementos de uma superestrutura colonial começam a emergir nos dias de hoje, né? Tem um caso muito interessante de um cara que acabou descobrindo a ascendência judaica, porque ele falou: a minha avó, ela tomava banho toda sexta-feira à tarde e tinha medo de apontar o dedo para as estrelas. E aí ele, procurando, né, esse tipo de costume, ele viu que a questão do banho na sexta-tarde era a preparação para o sábado judaico, né, o Shabat. E a questão de não apontar para as estrelas é que, como eles ficavam mapeando as estrelas na véspera do sábado, que nem sempre tinha calendário, né? Apontar para as estrelas denunciava a pessoa como judeu, e a Inquisição ia lá e pegava a pessoa. Então se propaga nas comunidades judaicas do Brasil esse medo de apontar para as estrelas, né? Porque a pessoa podia sofrer um sério revés, né? Achei bem interessante essa matéria. Pessoal, eu acho que nós temos que ficar por aqui. Eu quero dar um intervalinho, porque às 9h30 tem um outro debate. Se vocês quiserem participar, está aberto. É esse pessoal que está começando agora. Nós vamos discutir o prefácio da primeira edição. Todo mundo da história, viu? Legal, que bom! É um pessoal que entrou esse ano, está no segundo semestre agora. Pô, que bom que eles acharam o grupo. Pois é, que eu estou dando aula para eles, eu comentei, aí os caras falaram, pô, gostaria de participar. E tem um que está na turma que já participa do grupo do semestre passado, ou do ano passado, né? Acho que eu comecei o ano passado. O senhor está dando políticas públicas para eles? Políticas públicas. Boa. E aí tem um grupo até meio grandinho, né? De gente que, não sei se vocês viram no grupo, uma movimentação de gente entrando e tal, esse povo. Bom, mas obrigado, professor. Tirei um descanso antes do próximo debate. Muito obrigado. Vou dar um cafezinho aqui. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana para você. Até mais, professor. Mantemos na próxima semana esse dia e horário? Sim. Sim. Se não tiver problema para o senhor, pode ser. Não, para mim está tranquilo. Professor, perfeito. precisa da meia hora para fazer o arroz. Falou, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor.